E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e estou com vocês aí faz um bom tempo já, fazendo aqui, ajudando vocês nas tarefas aí do caderno Aprender Sempre, do caderno do aluno. E nessa aula vamos fazer o tema 2 do caderno do aluno, certo? A periodicidade e o modelo da circunferência trigonométrica. Antes de iniciarmos o conteúdo desta sessão, será importante retomar os valores do seno e cosseno de alguns ângulos, chamados ângulos notáveis. Eles são 30, 45 e 60 graus. Para cada item a seguir, calcule o valor de x em função de m. Sugestão: utilize o teorema de Pitágoras. Em seguida, utilizando os valores encontrados, calcule seno e cosseno dos ângulos notáveis. Então é isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento, calcular o seno, cosseno e a tangente desses ângulos notáveis. Como ele disse ali no texto, para a gente usar o teorema de Pitágoras para calcular o x em função de m. Começando aqui com o ângulo de 45 graus, nós vamos utilizar aqui a figura de um quadrado, pois a diagonal desse quadrado ele é bissetriz do ângulo de 90 graus, né? Então forma aqui um triângulo retângulo com 45 graus. A gente vai usar aqui metade do quadrado. Vou destacar aqui de rosa. Vamos, primeiramente, escrever o x em função de m, tá? Utilizando o teorema de Pitágoras, conforme foi dito no texto da apostila. Então, veja, o teorema de Pitágoras diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra o que são catetos? Catetos são os lados menores, são os lados que formam o ângulo de 90 graus, tá? E hipotenusa é o lado maior, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Pois bem, então vamos lá aplicar o teorema de Pitágoras. Nós temos aqui a hipotenusa, cuja medida é o x, hipotenusa ao quadrado, vai ser igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Perceba que os dois catetos têm a mesma medida. Pois bem, agora um pouquinho de álgebra, nós vamos fazer o seguinte, ó. X ao quadrado, 1m, mais outro m ao quadrado, né? Vai dar 2 vezes m ao quadrado. Agora o que a gente vai fazer é tirar a raiz quadrada em ambos os membros para obter aí o valor de x. Então, como que vai ficar? Vamos tirar a raiz quadrada desse lado, né? Nesse primeiro membro. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E desse lado aqui, nós vamos aplicar uma propriedade importantíssima aí dos radicais, tá? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Desse lado, nós podemos fazer o seguinte, ó. Separar essas raízes aqui. Tem uma multiplicação aqui dentro, então nós vamos separar em duas raízes. Vou deixar da seguinte forma, ó. M ao quadrado, que multiplica o 2, tá? Então, vai ficar raiz de m ao quadrado, isso aqui é a propriedade. Raiz do produto é igual ao produto das raízes. Pronto. Está aqui evidenciado para vocês, né, explicitamente a propriedade. Agora, como é que fica? Alguma coisa ao quadrado dentro da raiz quadrada, nós podemos simplesmente tirar da raiz, tá? Então, o m, que é a medida do lado do quadrado, vai sair da raiz, nós ficamos com m raiz de 2. Isso aqui é uma importante conclusão, que é a seguinte: a diagonal de qualquer quadrado sempre, eu disse, sempre será a medida do seu lado vezes a raiz de 2, conforme foi demonstrado aqui. Bom, agora que já temos essa medida aqui, x em função de m, podemos montar as razões trigonométricas, né? O seno, cosseno e a tangente. Para você relembrar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, vou colocar aqui um pequeno resumo, né, para você relembrar, tá? Então veja aí na tela o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Muito bem. Então, como você viu, o seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto ao 45 graus, nesse caso, é m. Então, vou colocar m dividido pela hipotenusa, que é m vezes raiz de 2. Veja que nós temos m em cima, m embaixo. O que podemos fazer? Cortar
m por m vai dar 1, portanto, o resultado aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2. Como você sabe, não costumamos deixar raiz no denominador, tá? Então, vamos fazer a racionalização do denominador. E aí, vamos obter o seguinte. Para fazer a racionalização, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, tá? Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Dessa forma, a gente vai obter uma vez raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado. E aí, o resultado é 2. Portanto, podemos chegar à conclusão aqui, né? Deixa eu colocar aqui embaixo já o resultado, ó, do seno. O seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, tá? Agora vamos partir para o cosseno. Como você pode perceber, ó, o cateto adjacente tem a mesma medida que o cateto oposto. Portanto, o cosseno de 45 graus vai ser o mesmo, né? O mesmo resultado aí do seno de 45 graus. É o mesmo resultado. Então, cateto adjacente, né? Dividido pela hipotenusa, tá aqui. E aí, como você viu, vai dar exatamente raiz de 2 sobre 2. Prontinho. Bom, agora é a tangente, né? A tangente é a razão entre o seno dividido pelo cosseno, ou, se você preferir, a razão entre os catetos. Vamos fazer das duas formas, tá? Então, deixa eu colocar aqui a resposta do cosseno, junto aqui com o seno. E aí a gente vai partir para a tangente. Então, aqui está o seno. O cosseno, como você viu, é igual. Então, cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Prontinho. Já temos, então, as duas razões aí. Agora, a tangente, vou fazer aqui do lado. A tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, m dividido por m, vocês sabem que, independente do valor do m, o resultado da conta é 1. Portanto, para finalizar, nós temos aqui que a tangente de 45 graus é igual a 1. Tá? Usando aí seno sobre cosseno, também chegamos na mesma conclusão, tá? Se você quiser usar seno sobre cosseno, tangente de 45 graus é igual a seno de 45 graus dividido pelo cosseno de 45 graus. Ora, se o seno é igual ao cosseno, então aqui também vai dar 1, tá? Não vou substituir aqui porque não precisa, mas só você pegar o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, dividir por raiz de 2 sobre 2, você vai obter 1 da mesma forma. Feito isso com 45, vamos fazer agora com os 60 graus. Para calcular as razões trigonométricas sendo cosseno e tangente dos 60 graus, a gente vai usar essa figura aqui, que é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Nesse caso, mede m. Pois bem, lembra da dica lá no começo? Escrever x em função de m. Pois bem, x aqui é uma altura. Então, vamos escrever essa altura em função de m, novamente utilizando o teorema de Pitágoras. Perceba que essa altura, por se tratar de um triângulo equilátero, essa altura vai dividir esse lado aqui ao meio, tá? Vai coincidir aqui com a mediana. Então, como que fica o teorema de Pitágoras? Ó, a hipotenusa aqui é o m, tá? Que é o lado oposto aqui, é o m, o lado maior, né? Estamos pegando apenas metade, tá? Estamos pegando metade do triângulo equilátero. Estamos pegando esse triângulo azul aqui. Pois bem, hipotenusa ao quadrado é igual soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui é m sobre 2 ao quadrado. Tá aí, aplicamos o teorema de Pitágoras. Vamos fazer os cálculos agora. M ao quadrado é igual a x ao quadrado. Atenção, vou aplicar o quadrado nessa fração aqui, ó. M ao quadrado é igual a m ao quadrado. E 2 ao quadrado é igual a 4.
Agora vamos isolar o x ao quadrado, tá? Portanto, o x ao quadrado vai ficar sozinho em um dos membros e nós vamos passar o que não for x ao quadrado para o outro lado. Então, nós temos m ao quadrado que já estava aqui e quem veio fica com o sinal invertido, né? Com a operação inversa. Pois bem, nós temos 1m ao quadrado menos 1/4 de m ao quadrado. Ora, pensando em números, né? 1 menos 1/4 sobram 3/4. Portanto, nós temos 3/4 de m ao quadrado. É o resultado dessa conta aqui. Legal, agora nós vamos tirar a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. Tudo que fizer de um lado, fizer de outro, a igualdade se mantém. Então, nós vamos tirar a raiz quadrada aqui em ambos os membros, tá? Mais uma vez, tem a propriedade aqui. Nós podemos separar isso aqui, né? Aplicando a propriedade dos radicais. Ó. Então, veja o que eu vou fazer. X ao quadrado na raiz pode sair da raiz. Pronto. Agora, aqui do outro lado, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou fazer assim. Raiz de 3, que vai multiplicar a raiz de m ao quadrado, que vai dividir por raiz de 4. Então, isso aqui é propriedade, tá? Divisão aqui dentro da raiz, eu posso dividir, eu posso separar em duas raízes, né? Divisão das raízes, tá? Raiz da divisão é igual a divisão das raízes. Pois bem, dessa etapa aí, nós vamos obter um x igual a... Vou colocar aqui, ó. Portanto, o x vai ser igual a m sai da raiz, que está ao quadrado. Então, vai ser m sobre 2, né? Porque a raiz de 4 é 2, vezes a raiz de 3, que vai permanecer na raiz. Pronto. Isso aqui é o quê? A altura de um triângulo equilátero. Mais uma vez, podemos generalizar, tá? Isso daqui, ó, serve para qualquer triângulo equilátero. A altura de qualquer triângulo equilátero sempre vai ser metade da medida do seu lado vezes raiz de 3. Ok, pronto, temos tudo em função de m, podemos montar as razões trigonométricas agora. Vamos começar pela seno. Então, nós temos aqui seno de 60 graus, que é igual cateto oposto. Cateto oposto é x, que acabamos de calcular. Então, nós temos aqui cateto oposto, que é a altura, né? Dividido pela hipotenusa, que é m. Veja, uma fração, divisão de frações, como é que fica? Nós vamos copiar a de cima, m sobre 2 vezes raiz de 3, multiplicar pelo inverso da de baixo. Pronto, tá aí. M dividido por m vai dar 1, e aí nós chegamos à conclusão de que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Pronto, então já temos aí seno de 60 graus. Falta agora o cosseno. Vamos fazer o cosseno aqui em cima. Então, nós temos cosseno de 60 graus. Como que vai ser? Vai ser igual ao cateto adjacente, veja que é m sobre 2, dividido pela hipotenusa. Então, nós temos m sobre 2, dividido por m, que é a hipotenusa. Mais uma vez, ó, divisão de fração. Como é que vai ficar? Copia de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Portanto, tem m em cima, tem m embaixo, m por m vai dar 1. E aí, logo, concluímos que cosseno de 60 graus é igual a meio. Prontinho, calculamos o seno, calculamos o cosseno, falta agora a tangente. Então, vai ficar como? Tangente de 60 graus é igual a cateto adjacente, m, aliás, cateto adjacente não, cateto oposto, né, que é m, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é m sobre 2. Divisão de frações, copia de cima, m, raiz de 3 sobre 2, que multiplica pelo inverso da de baixo. Fica 2 sobre m. Tem m em cima e m embaixo, corta. Nós temos então que a tangente, o 2 também aqui, né? 2 dividido por 2 dá 1. Vai sobrar raiz de 3. Então, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Tá aí as três razões trigonométricas dos ângulos notáveis, tá? Bom, fizemos o
45, 60, vamos fazer agora para 30 graus. Lembrando que aqui também você obtém o mesmo valor, tá? Utilizando seno sobre cosseno, ok? Pode tentar aí, que você vai obter o mesmo valor. Para o ângulo de 30 graus, nós vamos utilizar novamente o triângulo equilátero, mas já temos o valor da sua altura, né? Então, só vamos aplicar aqui a definição, né, de seno. O que é o seno? Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto ao 30 graus, nesse caso está aqui, né? Então, a gente vai olhar para o cateto que está do outro lado, e o cateto que está do outro lado é o m sobre 2. Então, nós temos m sobre 2 dividido pela hipotenusa. Copia de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Chegamos à conclusão de que o seno de 30 graus é igual a meio. Né? Corta, corta, é igual a meio. Muito bem, agora vamos para o cosseno. Cosseno de 30 graus vai ser igual a cateto adjacente. Lembra, o 30 graus está aqui em cima. Quem está do lado é a altura, aqui, ó. Então, quem está do lado do 30 graus é o x, adjacente. Então, vai ficar m raiz de 3, né, que calculamos da outra vez, sobre 2, dividido por hipotenusa. Copia de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, daqui nós concluímos que m com m cancela, vai sobrar aí cosseno de 30 graus. Deixa eu passar limpo aqui. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Perceba que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Agora vamos aqui para a tangente. Tangente você pode obter, né, através da razão seno sobre cosseno ou utilizando os catetos, né? Nós temos ali cateto oposto ao 30 graus, que é o m sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, ou seja, m raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, copia de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Sabemos que podemos cortar aqui, ó, m com m vai dar 1, 2 por 2 vai dar 1. Nós temos que a tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. Como não deixamos raiz no denominador, vamos racionalizar, multiplicando aí em cima e embaixo por raiz de 3. Ora, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, e 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Portanto, nós temos aqui que a tangente de 30 graus vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Tá aí as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis para você. Vou deixar aqui agora uma imagem de uma tabela com esses valores, tá? Para você tirar um print e copiar no seu caderno. Bom, atividade 1, que na verdade deve ser a 2, né? Porque a atividade 1 a gente acabou de fazer. Em uma malha quadriculada, desenhe uma circunferência trigonométrica com raio 10 unidades e, em seguida, faça o que se pede. Adotando a escala 1 para 10 unidades, divida os eixos cartesianos em subunidades, como, por exemplo, o 0,1 e o 0,1 e 0,1. Assinale sobre a circunferência a extremidade final dos arcos 30, 45 e 60, bem como os simétricos em relação aos eixos nos demais quadrantes. Para essa tarefa, utilize o compasso ou transferidor. Complete o quadro a seguir, relacionando todos os arcos assinalados, as medidas de seus senos e cossenos. Lembrando que raiz de 2 sobre 2 é igual a 0,7 e que raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87. Bom, para fazer essa atividade eu vou usar o GeoGebra, tá? Para aproveitar e mostrar um pouco mais desse software para vocês. Mas, como está dizendo na apostila aí, você vai ter que fazer com régua e compasso. Vai dar um certo trabalhinho, mas fica bonito a figura. Você pode usar ela para você estudar e decorar os ângulos, né?
Pois bem, vamos completar a tabela agora. Então vamos começar aqui com o ângulo 0 grau. 0 grau está aqui, ó. O seno de 0 grau é 0. Vou olhar aqui no eixo, na vertical aqui. Tá, esse aqui é o eixo dos senos. Então vou olhar aqui no eixo dos senos. E aqui é o eixo dos cossenos. Então 0 grau, seno é 0, o cosseno é 1. Tá? Porque é o raio, né? É o raio da circunferência aqui, ó, no 0 grau. Aqui é 0 grau. 30 graus está aqui em cima. Então vou olhar no seno. O seno é meio, 0,5. E o cosseno é aqui embaixo, ó, 0,87 aproximadamente. Agora, 45 graus está aqui, ó. Seno, 0,7. Cosseno, mesma coisa. 60 graus. Seno, 0,87. Cosseno, 0,5. É só ver aqui no cosseno, está aqui embaixo. 90 graus. Seno, vale 1. Cosseno, está no 0. Agora o 120 graus. 120 graus está aqui, ó. Seno, vale 0,87 também. Cosseno está na parte negativa, vale menos meio. Agora no 135 está aqui, ó. Seno, 0,7. Cosseno está no negativo, menos 0,7. Ou 0,71, tá? Tanto faz. Vou usar aqui duas casas, vamos colocar duas casas, né? 0,71. Na apostila ele falou para a gente usar 0,7 mesmo. 150 tá aqui, ó. Para o seno é meio. Para o cosseno está no negativo, 0,87. 180 graus é menos 1. Para o seno, aliás, para o seno não, para o seno é 0, né? Para o seno é 0, para o cosseno é menos 1. Então tá aí, completamos a tabela. A seguir, desenhe os gráficos das funções y igual a seno de x e dy igual a cosseno de x em um mesmo sistema de eixos cartesianos. Atenção à escala do eixo horizontal. Pois bem, vou colocar aqui no GeoGebra novamente para a gente fazer esses gráficos aí. Aqui eu vou colocar primeiro a função seno. Vou colocar y igual a seno de x. Pronto, tá aí. Já temos aqui o nosso gráfico. Veja que é uma onda, né? Muito bem. Agora vamos colocar a outra, que é o cosseno. Então, vou colocar aqui y igual cosseno de x. Então tá aí, ó, uma vermelha e uma verde. Vamos ver no detalhe, na aproximação, ó. Veja que o máximo aqui é 1, tá? E o mínimo é menos 1 para as duas. Ok? Então, esses são os dois gráficos aí para você se familiarizar. Cosseno é vermelha, a seno é a verde. Veja que a seno passa pelo ponto 00 e a cosseno passa pelo ponto 01. Voltando aqui. Então, tá aí, foi desenhado, legal. Agora vamos completar aqui, complete seno de 135. Bom, já temos lá na tabela, só a gente vê na tabela, né? Seno de 135 é a mesma coisa que seno de 45 graus. Vamos colocar aqui na forma de fração. Vou colocar aqui raiz de 2 sobre 2, tá? É aproximadamente 0,7. Esse daqui, cosseno de 90 graus, é 0. Seno de 180 graus é 0. Seno de 120 graus é a mesma coisa que seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2.
Seno de 300. Seno de 300 é a mesma coisa que... Vamos ver aqui, se eu tenho a figura aqui do quadrante aqui. Ó, 300 graus está aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Então é a mesma coisa que seno de 60, porém, tá aqui no negativo, tá? Então é menos 0,87. Aproximadamente. E cosseno de 90 graus é zero. Ué, tem duas vezes o cosseno de 90 graus aqui? Não precisava, né? Bom, um desses deve ser seno. Vamos colocar um aqui. Olha, vamos ajudar, né? Aqui tem C de novo aqui, ó. A, B, C. Tem o 2D. Não dá para entender nada. Nossa, agora que eu percebi, cara. A, B, C. D, D, C. A, B, C. D, E, F. E tá repetido aqui. Então, vou colocar aqui um G aqui, ó. Para ajudar, né? A apostila. Seno de 90 graus é igual a 1. Doideira, mano. Atividade 3. É verdade que o seno de 100 graus é negativo? Bom, você tem sempre que ter na sua mente aquela figura do que a gente acabou de fazer, né? Que é isso aqui, ó. Então, você vai ver aqui o seno de 100 graus, isso aqui é 90. Então, não é negativo. Só vai ser negativo acima de 180 graus. Tá? É nessa parte aqui, o seno de 100 graus está aqui, por aqui. Então, positivo. Não é verdade. Cosseno de 350 graus é positivo? 350 graus é positivo porque está no quarto quadrante. Só você localizar o ângulo na circunferência trigonométrica que você vai saber. Se estiver na sua mente, é melhor ainda, hein? Seno de 75 graus é maior do que seno de 60 graus? Bom, quanto maior o ângulo, mais alto vai estar a projeção no eixo X. Portanto, sim. Quanto maior o ângulo, né, a partir do zero, quanto maior o ângulo, maior é o valor do seu seno, né? Entre 0 e 90 graus, lógico. Depois começa a diminuir de novo. O cosseno de 125 é maior que o cosseno de 100? Nesse caso, não, porque está na parte negativa do cosseno. Então, quanto maior é o cosseno, menos ele vale, né? Então, aqui, não. Não porque é negativo. Quatro. Com base na figura, responda. Em uma circunferência, qual é a razão entre o comprimento e o diâmetro? Ora, nós aprendemos isso na 7ª série, que é o famoso π. A razão entre o comprimento e o diâmetro é o famoso π. Em uma circunferência, qual é a razão entre o comprimento e o raio? Bom, aí já muda um pouquinho, né? Pois o comprimento pelo diâmetro é igual a π, certo? Acabamos de ver isso aí, beleza. E o diâmetro, ele equivale a 2 vezes o raio. Portanto, se nós substituirmos o diâmetro por 2 vezes o raio, nós teremos o seguinte. Comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio vai ser igual a π. Portanto, o 2 passa multiplicando o π, nós temos então que a razão, né, entre a circunferência e o raio vai ser C dividido por R é igual a 2 vezes π. Certo? Só substitui o diâmetro por 2R, passou o 2 multiplicando, só isso. Tranquilo? A atividade 5. Um radiano é a medida de um arco de comprimento igual ao raio da circunferência. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Então, ó, acabamos de ver aqui a definição de radiano. O que é um radiano? Então, está aqui a definição para você. Um radiano é igual a um arco, né? A medida de um arco de comprimento igual ao raio da circunferência. Então, veja aqui, nós temos a circunferência e aqui nós temos, ó, essa medida aqui. Essa medida aqui, ó. Se você esticar ela, o comprimento vai ser igual ao raio. Isso é um radiano. Então, veja que na circunferência aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 radianos e mais um pedacinho. Então, é 3,4 radianos. Ou, em outras palavras, π radiano. Então, metade da circunferência é π rad.
pi radianos. Meia circunferência equivale a aproximadamente quantos radianos? 3,14, está escrito ali. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para cima. Então, na letra A, 3,14. Aproximadamente 3,14 vezes, né? Quantos radianos mede um arco de semicircunferência? Ué, meia circunferência equivale a aproximadamente quantos radianos? Quantos radianos mede um arco de semicircunferência? Pi radianos. Embora a pergunta seja quase a mesma, né? Só que aqui está falando aproximadamente, né? 3,14, se for exatamente pi radianos. 6. O arco AB, representado na figura a seguir, mede 1,5 radianos e as três circunferências têm centro no ponto O. Quanto mede em radianos o arco CD? Então, CD está aqui, ó, cadê? CD. Então, tem 1 radiano e meio. O arco AB tem 1 radiano e meio. E as três circunferências têm centro em O. Bom, nesse caso aqui, como as circunferências têm o mesmo centro, tá? É a mesma medida. Então, ali é 1 radiano, 1,5 radiano. Tá? Porque o arco aqui, ó, contém aqui o raio, né? Então, manteve a proporção aí. Mesma coisa EF, 1,5 radianos, porque é relativo à própria circunferência que contém o arco, tá? Então, aqui, ó, tá aí. Todos têm 1,5 radianos. 7. Na circunferência da figura a seguir estão assinalados dois ângulos centrais, um de medida 60 e outro de 120 graus. Quanto mede em radianos e no sentido indicado o arco? MP. Veja, MP é meia circunferência. Acabamos de ver que meia circunferência equivale a π radianos. Quanto vale MQ? MQ é 60 graus, ou seja, π sobre 3 radianos. Já MN, 120 graus. 120 graus é a mesma coisa que 2π sobre 3. 2π sobre 3 radianos. 8. Observe o gráfico da figura da função y igual a seno x desenhado no intervalo de 0 a 4π. Neste gráfico estão assinalados 4 valores de x, que são soluções da equação seno x igual a menos meio, no intervalo considerado. Então, nós criamos soluções aqui, menos meio. Quais seriam outras soluções dessa equação no intervalo no caso dos intervalos a seguir? Então, se continuasse aqui, ó, até 6π, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É de 7 em 7. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, enfim, se continuasse aqui nossa figura até 6π, né? Mais ou menos isso. Bom, enfim, é só a gente ver aqui, ó. Daqui para cá, aumentou quanto? Então, de 7π para 11π aumentou 4π sobre 6. Então, é só vocês somando 4. Aliás, nada a ver, né? Bom, daqui para cá, 4π sobre 6. Daqui para cá, também. Mas cuidado aqui, nesse intervalo aqui, ó. De 11 para 19 são... quanto? 7, né? Não, 7 não, 8. 8π sobre 2. Então, daqui para cá vai ter mais 8π sobre 2. Então, passaria aqui de novo. Nesses pontos aqui seriam o quê? Quais valores? Então, 23π mais 8 vai dar
31 π sobre 6. E aqui, com mais 4, vai dar 35 π sobre 6. Então, essas são as soluções aí. Então, aqui na letra A, nós temos 31 π sobre 6 e 35 π sobre 6. Nesses casos aí, o seno vai ser igual a meio, menos meio, né? E se continuasse até 8π? 7, 8. Então, vou pegar daqui, 35 mais 8 vai dar... 35 mais 8 vai dar 43. Então, nós teríamos na letra B... 43 π sobre 6 e mais 4 dá 47 π sobre 6, tá? São as soluções aí, se continuasse o nosso gráfico. 9. Consultando o gráfico da atividade anterior, encontre a solução de cada equação no intervalo 0 a 4π. Bom, seno de x que é igual a 1. Vamos ver, no intervalo de 0 a 4π. Então, a seno de 90, raiz de 3 sobre 2. Vamos ver aqui. Bom, seno de 1. Seno de 1 está aqui, ó. Esse ponto, colocar de vermelho. Seno de x que é igual a 1 aqui, ó. 90 graus. Aqui nós temos 3π sobre 2. Não é isso? 2,5. É 5π sobre 2, na verdade. 5π sobre 2 só. Vamos colocar aqui a solução. X é igual a solução π sobre 2, que é 90 graus, e 5π sobre 2, que seria 1,5 volta, né? Essa é a letra A. Na letra B, seno de x igual a meio, vamos ver. Meio está aqui, ó. Temos esse aqui, esse daqui, só. Esses 4 valores aqui, ó. Então, teríamos... que valor que seria esse aqui em radiano? Aqui é 90 graus. Aqui vai ser 30 graus, né? Aqui vai ser 150. Aqui nós temos, depois de 2π, volta de novo. 330 e 400 e pouco. Só que é em radianos, né? Tem que colocar em radiano. Mas enfim, é seno de 30 graus, tá? Então no intervalo ali vai ser aqui, ó. π sobre 6. Nós temos o 150. 150 fica como? Tem que transformar 150 em radiano, cara. É 150 dividido por 180. Estou transformando em radiano, tá? Vezes π. Isso aqui vai dar, simplificando aí, ó. Divide por 6. Aqui vai dar 25. E aqui vai dar... por 6 vai dar 30, não é isso? Dá para dividir ainda. Então, dividir por 5 ali vai dar 5. Embaixo vai dar 6. 5π sobre 6. Depois, começa de novo, né? O 330. 330 dividido por 180, quanto que vai dar? 330 aqui vai dar, dividir por... por 3 vai dar 110. E aqui vai dar 60. Por 10 aqui vai dar 11. Aqui vai dar 6. Então vai dar 11π sobre 6.
mais um, né, que é o intervalo de 0 a 4π, falta mais um, que é o 330 mais 330 com mais 120. 330 com mais 120 vai dar 450. É isso? 450, né? Deixa eu ver. Tô fazendo isso aqui, ó. Tô transformando aqui do primeiro quadrante pra cá, ó. Então, se aqui eu tô no 300... Ah, não é 330 não, porra. 360, aqui é 390. Passou de uma volta, 390 graus. Porque eu já dei uma volta, né? Tô voltando de novo. Que são duas voltas. De 0 a 4π são duas voltas, tá? Então aqui tá errado. Então nós estamos aqui no 390. Depois nós temos aqui 390 com mais 60 vai dar 450. Com mais 60 vai dar 500 e... 460 com mais 60 vai dar 520, né? 520 graus. Pronto, esses dois eu tenho que fazer. Então, começar pelo 390 graus, transformando em radianos, basta dividir por 180. Então, nós teremos aqui por 10 vai dar 39 e aqui vai dar 18. Então, 39 e 18π. Não, 39 dá para simplificar ainda, peraí. Então, aqui vai dar... Por 3 vai dar 13, né? 13 sextos. 13π sobre 6. E o 1520? 1520 dividido por 180 graus. Por 10 vai dar 52, 18. Aqui dá para dividir por quanto agora? Por 3, por 4. 18 por 4 não dá, por 2, vamos por 2 aqui vai dar 26, né? 26 nonos. Por 3 não dá. Por 2 vai dar 26 nonos. Acho que tá 1520 ali não, viu? Pera aí, deixa eu ver aqui o negócio. 360, dei uma volta completa. Depois mais 30, 360 com mais 30, 390. Com mais 60. Daqui até aqui eu tenho 120. É 510, mano. Aqui é 120 que tem daqui pra cá, ó. Então vai dar 410 com mais 100, 510. Transformando em radiano. É chatinho fazer isso aqui, viu? Então, se fosse em graus é de boa, mas tem radiano. Então, ó, 510. Transformando em radiano, divide por 180. Então, aqui vai dar 51, 18. Dá para dividir por 3 aí, 51? Dá 17. Então, aqui vai dar 17 sextos de π. Então, fechou. Agora fechou. E só o B ainda, falta ainda mais, hein? 17π sobre 6. Pronto. Agora falta esse daqui, ó. Letra a C. Então, x é igual a... Vou colocar aqui a solução só. É o valor de x, tá? Raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. Ok? Então, 60 graus é π sobre 3 radianos. Nós temos também, depois de π sobre 3 radianos, tem do outro lado nós temos o 120, né? É isso? 120 graus em radiano dá quanto, hein? 120 graus. Aqui vai dar 12, 18, que vai dar
por 3 vai dar 4 terços. Não, por 3 vai dar 4. Dá para dividir por 6, né? Por 6 vai dar 2 terços de π. Aqui é 2 terços de π. É só somando, né? Só ir somando, parece, peraí. 2 terços de π é 60 mais 60. Então tá errado, peraí. Deixa eu ver aqui, mano. Puta merda, hein? 60 graus tá onde? Tá mais ou menos aqui, né? Tinha que ser na circunferência mesmo. Então aqui, ó, 60 graus, mais 30 dá 90, mais 30 dá 120. É isso mesmo. 2π sobre 3 aí. Dividiu por 6 em cima e embaixo. Dá 2, aqui dá 3. Depois esse tem qual? Tem que repetir de novo, né? Então você vai dar uma volta completa aqui, ó, 360. Com mais 60 vai dar 410, né? 360 com mais 60, 420. Não, peraí. 420. 420 graus. E depois, de novo, né? São duas voltas completas. Então aqui está na segunda volta. Depois, quando passar aqui por aqui de novo, vai ser 420 com mais 60. Vai dar 480 graus. Então, transformando aí primeiro o 420 em radianos. Se fosse em graus, era só colocar 420 ali. Em radiano vai dar quanto aqui? Vai dar... Divide por 60. Vai dar 7 em cima, 3 embaixo. 7 terços de π. Radianos, tá? Isso aqui é tudo em radianos, hein? E para finalizar ali, ó, 480 graus. Dividido por 180 para transformar em radianos, nós temos aqui... divide aí por 60, vai dar 8, né? 8 terços. É isso? 6 vezes 8, 48. Então, 8 terços de π radianos. Tá aí. Pronto, demorou, mas saiu. Finalmente. Deixa eu apagar essas coisas aqui que tá bem bagunçado aqui. Pessoal, essa aula ficou bem longa aí, mas foi isso, né? Fizemos lá no GeoGebra. Tudo bonitinho. E é isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma mudança aqui no eixo do GeoGebra para mostrar para vocês aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. De repentemente, quero colocar aqui no eixo X, quero colocar radianos. Deixa eu ver se eu consigo. Janela de visualização. Distância no eixo X. Deixa eu ver aqui no eixo X, eu vou colocar radianos. Distâncias. Π sobre 2. Não adiantou muito não. Não tem aqui os valores. Ah, tem sim. Não adiantou sim. Tá bom. Ó, π sobre 2, π. Ficou melhor, né? Aí. 4π tá aqui, ó. São duas voltas, tá vendo? Por isso que deu aquele monte de ponto lá. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se as coordenadas dos pontos se ficam em radianos. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, por exemplo. Não fica, ó. Mas tá bom. Pessoal, espero que você tenha gostado aí. Se inscreva no canal, ative as notificações e vejo vocês no próximo capítulo aí, na próxima aula. Tamo junto, é nóis. Tchau. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.